Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pod Antônio. Hoje nós temos como convidado o Ronaldo e ele vai se apresentar um pouquinho para vocês conhecê-lo mais. Boa tarde, irmãos e irmãs. Meu nome é Ronaldo, sou servo do grupo de oração Jesus ao Senhor da paróquia Santa Clara de Assis, vivendo ali na comunidade matriz Santa Clara. Sou casado, tenho 3 filhos e sirvo nessa caminhada já há 22 anos. Essa caminhada dentro da renovação carismática católica me fez voltar à igreja. E dentro desse contexto da renovação carismática me fez apreciar e voltar a entender e a me aprofundar no que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E dentro desse preceito voltar a apreciar aquilo que nós temos de mais rico dentro da renovação, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Eucaristia, a confissão, a um chamado verdadeiro, a uma conversão nesses tempos em que nós temos assim uma fragilidade do coração humano diante da verdade de Deus. Bacana. Duda, você esqueceu de me apresentar também. O povo não me conhece. Estivemos juntas, no segundo episódio, no primeiro episódio, e hoje nós estamos aqui no segundo episódio, eu, Estefânia, a Duda, e como o Ronaldo se apresentou. E Duda, nós vamos hoje ouvir um pouquinho de Santo Antônio, mas da pessoa enquanto pregador. E aí, Ronaldo, você dizia que você já faz uma caminhada de 22 anos, correto? Verdade. Então, são 22 anos. E esses 22 anos, foi já como um pregador da palavra? Como foi o seu chamado? Como Deus te escolheu? Eu conheço um pouquinho da sua história, depois quero partilhar isso também, testemunhar, mas eu gostaria assim que você partilhasse conosco como foi o seu chamado enquanto pregador. Eu era um católico de IBGE, aquele católico que pergunta qual é a sua religião. Eu católico, mas eu não sabia nem onde era a igreja. Se você me perguntasse qualquer coisa, eu não saberia te dizer. Eu já tinha, lógico, a primeira Eucaristia, o batismo, a primeira Eucaristia, mas aquele que vai para a primeira Eucaristia simplesmente vai para o mundo, E eu tive uma experiência bastante dolorosa por perder a mãe muito cedo. Aí a gente vai para esse mundo, na época, aquele mundo maluco, vai morar sozinho muito cedo. E ali eu não tive contato, com o que a juventude católica hoje tem. Que essa facilidade de chegar num grupo jovem, numa pastoral jovem, num grupo de oração e ter um encontro com Deus. Então ali eu passei uma vida bastante complicada, bastante difícil. E depois de casado já, eu tive em 2000 o meu primeiro contato realmente com a igreja através do movimento Renovação Carismática. E ali durante um seminário de vida e uma experiência de oração, eu via pessoas que estavam nos bares comigo, estavam assim nas bagunças comigo, pregando a palavra de Deus. Eu achei aquilo muito interessante. Eu falei, mas como? Esse aí que está pregando a palavra de Deus, Aí me leva no Evangelho quando Jesus volta à sua terra natal. Esse aí, filho de Deus? Não, o pai dele José está aqui, sua mãe Maria está ali, as suas irmãs e seus irmãos estão conosco no meio de nós. Então aqui eu tive essa mesma percepção errada, de que quem estava ali na frente era a mesma pessoa velha que estava lá nos bares comigo, bebendo, usando drogas e fazendo aquela loucura toda. Então aquilo me apaixonou de um modelo diferente da igreja que me foi apresentado. Então ali eu fui fazer um seminário de vida, eu fui fazer uma experiência de oração, e ali o impacto foi tremendo, porque Deus estilhaçou tudo que era defesa minha em relação ao Evangelho, a vergonha de falar de Jesus para o outro. Ele estilhaçou aquela coisa que eu tinha de mundano, Ele veio e disse para mim, olha, está errado, o que você está vivendo está errado. E ali eu fiz um processo, E o primeiro processo que a gente fazia era a formação. E na primeira formação que o coordenador do grupo de oração me encaminhou foi a formação de pregadores. E eu fui fazer, fizemos 3 encontros em 2002.
E eu fiquei assustadíssimo com aquilo. Como é que eu ia falar para pessoas, para o público, algo que eu não vivia, algo que eu não tinha? Porque eu ouvia as pessoas falando de conversão, de abandonar os vícios, né? Eu fumava na época muito. Eu fumava em média aí 50 cigarros por dia. E eu falava, como é que eu vou pregar uma coisa que eu não vivo, né? Então ficava muito forte aquela realidade. Então, nesse encontro pessoal, logo depois da minha primeira experiência de oração, única experiência de oração, eu entrava numa quarta-feira de cinzas no banheiro, fumando ainda, mas louco para pregar a palavra de Deus. E uma presença muito grande naquele banheiro ali me comprimia. E eu me sentia incomodado, não sabia o que estava acontecendo. E uma voz gritava no meu ouvido: joga esse cigarro fora. E eu estava fumando no banheiro. E eu joguei o cigarro ali na privada, dei descarga e entrei chorando embaixo do chuveiro. E falei: Senhor, eu não quero mais fumar, mas eu não posso sentir vontade, porque eu sou fraco e pecador. Se eu sentir vontade, eu vou acender esse cigarro novamente. E lá se vão 22 anos, sem sentir vontade de fumar, saudade do cigarro, de nada daquilo que eu vivia. E 2 semanas depois eu estava fazendo aquilo que Santo Antônio mais amava fazer, pregando a palavra de Deus, levando o Evangelho de Deus. Porque Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa, né? Porque ele nasce em Lisboa. Eu não sei se eu estou atravessando um encontro lá na frente, mas me deem permissão para falar um pouquinho, porque eu estou apaixonado. Eu comecei a estudar um pouquinho sobre ele. E ele nasce em Lisboa, então Portugal grita: não, é Santo Antônio de Lisboa. Mas a Itália fala: não, é Santo Antônio de Pádua, porque ele morreu aqui. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, ele tem uma experiência maravilhosa, porque ele vai se formar numa realidade. E indo para a África, né, como difusor do Evangelho, ele sofre um problema de saúde muito intenso, e ele é obrigado a voltar para a Europa. E nessa volta para a Europa, ele se encontra com alguns franciscanos, e ele acha que ele ama aquele momento dos franciscanos, e entende que ele precisa realmente viver aquele momento dos franciscanos, porque ele acha lindo aquela entrega, né? aquela abstinência do que é mundano, do que é riqueza material, para se entregar aquilo que é espiritual. Então, quando ele volta para a Itália, ele chega aonde que ele chega? Encaminhado pelo Espírito Santo, ele chega em Assis, e lá ele encontra quem? Oh, glória a Deus! Ele encontra São Francisco de Assis, e ali ele se apaixona, né, pela fraternidade franciscana, e ali ele fala: não, é esse, né, o meu chamado. E esse foi o meu chamado em 2002, quando eu cheguei ali no grupo de oração, eu cheguei na igreja, e ali eu fui me apaixonando, porque eu via que muitos que estavam, como o Ronaldo naquela época, estavam numa vida difusa no mundo, onde a nossa grande graça era o quê? Era o cigarro, era a bebida, era tudo que não prestava, mas a gente não sabia. Então alguém chegou para a gente e disse: olha, isso está errado. Essa alegria que você está vivendo aí, ela pode ser vivida no fulgor do Espírito Santo, no Espírito Santo que habita em você e pode te levantar, pode te sustentar. E ali eu fui fazer, e a primeira pregação que eu fiz foi dentro de um grupo de oração: Jesus é o Senhor, com mais de 300 pessoas. Aquilo eu tremia, eu chorava, eu dava dor de barriga, dava tudo que você pensar, e tinha 300 pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. E ali eu entendi que não era mais o Ronaldo que ia falar, mas era o próprio Cristo que precisava falar através de mim, pelo Espírito Santo. Então Santo Antônio, ele veio, né, para o Brasil junto com a colonização. Ali ele foram assimilando ele à cultura indígena e também à cultura africana, né? Então hoje você tem várias vertentes, né, de crendices populares, né? E dentro do próprio catolicismo hoje, a gente vê uma realidade de Santo Antônio, que as pessoas têm, os padres, quando fazem um momento assim, igual a gente está fazendo aqui, eles acham interessante falar da crendice, né, que foi sendo criada,
Porque a imagem de Santo Antônio, ele, quando da sua missão, iam até o monastério, né, o monastério pedir, que estavam passando fome, ele pegava os pães dos frades e distribuía. E um dos primeiros milagres dele é o que? Alguém da fraternidade disse, ô Antônio, acabou aqui. Uma coisa interessante de Santo Antônio, ele se transforma em Santo Antônio quando ele vai para os franciscanos. Por quê? Ele tem uma grande devoção a Santo Antão. Aí ele se transforma, então ele troca o nome dele, porque isso era normal na antiguidade, né? Ele entrava na missão, então ele transformava o quê? Ele transformava o nome dele, porque dizendo que aí estava havendo um renascimento. Então ali, como essa situação de entregar os pães, hoje na festa de Santo Antônio, no dia de Santo Antônio, nós temos a distribuição dos pães, né? Que se coloca os onde? Famosos pãezinhos de Santo Antônio. Se coloca onde? Aonde você guarda o alimento, para que o alimento nunca falte, devido a essa ação dele, para que não faltasse pão aonde ele estava, né? Então existem vários outros, né? Aí existe uma crendice sobre Santo Antônio ser o santo casamenteiro, porque chega na época de Santo Antônio, o pessoal faz novena, faz trezena, né? Para casar, a igreja até brinca, alguns para desencalhar, né? E tem um bispo que ele até brinca, pega o coitado de Santo Antônio, tira Jesus do colo dele, né? Porque é uma visão que ele teve quando ele estava lá na Itália, orando no fundo das casas de um fidalgo, e o fidalgo foi lá pela fechadura e viu Nossa Senhora entregando Jesus sob a proteção dele. Então, a imagem que tem hoje no colo de Santo Antônio é Jesus, né? Então, assim, as pessoas tiram a imagem de Santo Antônio, falam de Jesus do colo de Santo Antônio e dizem, olha, só que eu devolvo ele depois que eu me desencalhar, né, que eu achar alguém. Mas isso são coisas que a igreja não atesta como verdadeiras, mas são situações. Tem outros que vão ao absurdo, né? Pega a imagem de Santo Antônio pequenininho, mergulha de cabeça dentro do copo de água e fala, você só sai daí depois que eu desencalhar, né? Então, mas a grande realidade de Santo Antônio, ele é tão erudito no Evangelho, ele é um doutor da igreja, o doutor do Evangelho. Ele se aprofundou tanto na doutrina do Evangelho, que ele se transforma num pregador, onde as suas pregações, hoje a gente chama de pregação, mas eram seus sermões, são traduzidos em livros e estudados até hoje pela igreja. Por quê? Ele era um homem que ele não falava do Evangelho. Ele não falava de Jesus, ele vivia o Evangelho, ele vivia Jesus. Então, eu falando hoje nessa realidade que você pediu, eu já adiantei um pouquinho, é muito difícil hoje para um pregador trazer a verdade do Evangelho para dentro da vida social de 2024, uma pós-pandemia, onde todo mundo achou que o mundo ia acabar em 2024. Em 2022. Sim. Do mesmo jeito que o povo achou que ia ter o bug do milênio, né, em 2000, e depois o fim do mundo em 2012, nada aconteceu. E as pessoas caíram então no ateísmo, né? A palavra vai dizer que no final dos tempos haverá uma crise de impiedade, né? Pelo falso testemunho de muitos, né? O amor de Deus, ele resfriaria no coração das pessoas, certo? E haveria uma crise de impiedade, onde o homem, a mulher, na sua vida em geral, ele esfriaria, ele se afastaria de Deus e teria então hoje na sua realidade uma amizade com o mundo, que nós estamos vivendo hoje. Qual é hoje o grande desafio de um pregador olhando a vida de Santo Antônio? Santo Antônio, ele não passava mel na verdade, ele seguia claramente o que Jesus disse: vós sois o sal do mundo, vós sois a luz, sal da terra e luz do mundo. Então ele não passava, ele não pregava, convertendo assim, dizendo que o que ele está fazendo está certo. Ele dizia a verdade do Cristo. Ele denunciava, ele denunciava o pecado e acolhia o pecador. Ele denunciava, ele gritava aquilo que de mal estava sendo feito, não só ali, mas na geral da juventude. Aí você traz então
hoje, essa pregação, como é que você vai falar para um jovem que o corpo dele é templo do Espírito Santo, quando o mundo está dizendo que o corpo é dele, que ele pode fazer aquilo que ele quiser, que ele pode fazer o que bem quiser e a hora que ele quiser? Quando o mundo está pegando e sexualizando as nossas crianças, a nossa juventude, aí você vai pregar castidade para uma pessoa que fala para você que ela gosta do sexo casual, que ela não tem compromisso com o corpo dela, que ela tem que aproveitar a juventude, porque a juventude passa. E aí não fala que não é dele, mas é minha, a juventude passa, e você tem que aproveitar. Mas o inferno é eterno, e você tem que evitar, fugir. Então, a pregação de Santo Antônio, ela vem trazer a realidade, a verdade do Evangelho. Então, aqueles que se apaixonam pelo Evangelho, eles se apaixonam pela correção, eles se apaixonam pelo redicionamento. Ele se redireciona, ele vai pelo caminho da conversão, ele vai pelo caminho da verdade, ele deixa de ouvir aquelas ondas da atualidade que vem nos levando para um lado e para o outro. E ele deixa claro, Santo Antônio, que a realidade do Evangelho, ela não pode ser mudada. Se você quer ser santo, viva o Evangelho. Não propague só o Evangelho, mas viva. Santo Antônio traz essa realidade, ele não prega o Evangelho. São Francisco diz assim, e ele é contemporâneo de São Francisco. Sim. E ele se encontra com São Francisco. E São Francisco o convida, pela sua capacidade litúrgica, pelo seu conhecimento teológico, pela sua profundidade da palavra, São Francisco convida então Santo Antônio a ser o quê? O líder espiritual, o formador dos frades franciscanos. Por isso que ele é doutor da igreja. Por isso que ele é doutor do Evangelho. Porque só pode ser doutor do Evangelho aquele que conhece o Evangelho. Você só pode ser doutor daquilo que você domina, daquilo que você entende, daquilo que você se mergulhou. Então, Santo Antônio, ele ensina para nós hoje que não basta pregar o Evangelho. Porque hoje, pregar o Evangelho para um jovem, eu estive no último encontro ROC, que é Retiro de Oração Querigmático Católico. Eu esperava encontrar 500 jovens, nós encontramos em torno de 80, mas eu encontrei 80 jovens assim, sabe, aqueles jovens inflamados no Espírito Santo, loucos como Santo Antônio, que ele morreu jovem aos 36 anos, alucinado para mostrar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que sustenta. Então hoje, como pregador, a grande batalha que nós, Estefânia, enfrentamos hoje, dentro das pastorais, porque Santo Antônio na sua época, o nome era sermão, sermãos dominicais, né, os sermãos depois nós temos aí as homilias, né, que são próprios da formação litúrgica da igreja, e dentro de um aspecto de renovação carismática, a gente traz para dentro do nome pregação. A grande batalha hoje é mostrar para o jovem que ele está sendo seduzido pelo mundo, por uma mentira, por uma fake news, enquanto a verdade, a realidade, ela se estaciona aqui, dentro da Bíblia. E eu falava de jovens, mas eu também tenho que relatar para casais, para famílias. A dificuldade que você tem hoje de levar o Evangelho até uma família é por aquilo que é incutido nela todos os dias, nas redes sociais, nas TVs abertas, onde aquilo que você fez lá de repente no altar foi uma cerimônia, não foi uma verdade, né? Foi uma representação, onde Deus não faz parte do seu matrimônio. E sim, é mentira, Deus faz parte do seu matrimônio verdadeiramente. Então ele coloca jovens independentes quando eles dependem do pai.
Mulheres independentes quando elas dependem do matrimônio. Maridos independentes quando eles dependem da esposa no matrimônio. Então há uma pregação totalmente inversa, vindo contrária aos ensinamentos do Senhor. E a grande batalha hoje da pregação do Evangelho não é falar do Evangelho, é viver o Evangelho e testemunhar o Evangelho para aqueles que estão à nossa volta. E acredito que é um dos grandes desafios, né, que Santo Antônio já encontrava, mas que ainda hoje Jesus ele já encontrava, né, no seu tempo de missão, do seu apostolado. Jesus ele já encontrava porque havia muita resistência à palavra. Então Santo Antônio, como outros santos, também tiveram essa resistência. E um exemplo foi um dos milagres, né, que é muito relatado, dos peixes, aonde Santo Antônio ia pregar para os pagãos e eles não queriam ouvir a palavra, né, não queriam, viam talvez em Santo Antônio, em Fernando de Bulhões, né, que você dizia que ele mudou o nome. Então via em Antônio um homem simples, um homem talvez que não pelas suas atitudes, mas porque muitas das vezes as pessoas eles olham o homem, né, olham a imagem, então acabam desacreditando que Deus pode falar e fazer, como ele fazia na época dos profetas, né, que Deus falava, e os profetas também não eram muito ouvidos, então não acreditavam muito que Deus falava. Então assim, há um grande desafio e Antônio ele encontrou esse desafio. Ele foi pregar e lá não queriam ouvir. Então, mas a vontade, né? E isso que eu queria, para que a gente pudesse falar um pouquinho. A vontade de pregar era tão grande. Ele queria pregar, ele queria falar de Deus, independente se tem uma ou duas ou três pessoas, ele queria falar de Deus. Ele queria expressar tudo aquilo que ele vivia. E aí o que acontece? Ele vai para um lago e ele começa a pregar. E aí o que acontece? Os peixes, né, eles colocam a sua cabecinha para fora do lago para ouvir a pregação. Então assim, é uma experiência que... E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Essa experiência ela é intensa porque aqueles pagãos que não queriam ouvir a palavra, quando olham os peixes todos à borda da lagoa, eles imediatamente se aproximam também para ouvir a palavra. Então, esse dedicar-se ao estudo da palavra, mas acima de tudo, pregar a palavra com desassombro, oportuna e inoportunamente, como fala São Paulo, leva também a um fato, eu não sei se é real, né, mas é relatado por um sacerdote numa pregação, num retiro, que ele dizia que um homem, ele tinha ido pregar num determinado local, mas tinham cancelado a pregação porque a cidade estava sem energia. Aí ele está voltando para casa de carro e Jesus manda ele parar. Era um retiro à tarde, então estava escurecendo, e tinha 2 árvores, ele falou, prega para essas árvores. E aquele homem disse assim, Senhor, eu vou pregar o que para essas árvores? Ele disse, prega o que você ia pregar lá no retiro. E ele pega a pregação que ele tinha preparado e começa a pregar para aquelas árvores. Passado um ano, ele está num novo retiro, e dessa vez não faltou energia. Antes de pregar, vieram 2 homens abraçá-lo. Choraram e não conseguiam falar. Ele fez todo o retiro, pregou a palavra de Deus, vivenciou o Evangelho e a obediência ao Evangelho. Ao final, aqueles homens se aproximaram dele novamente. Eles disseram que há um ano atrás eles estavam naquele local daquelas 2 árvores, armados, que eles tinham sido contratados para matar uma família que ia passar ali. Só que ele passou antes e pregou o Evangelho. Aqueles homens largaram as armas naquele local e elas estavam lá até aquele dia, e eles jamais tocaram em uma arma novamente. Eles se propuseram a jamais fazer o mal a alguém. Então esse pregar para os peixes,
Jesus pregou para os peixes, né? Jesus volta à sua cidade natal, né? Ele prega e todo mundo fala: olha, a mãe dele está aqui, quem é esse aí, né? Não acredito. Então, eu creio que o grande obstáculo hoje, e louvado seja Deus porque tem esse obstáculo, porque se estivesse fácil não seria de Deus, tá? Essa resistência a uma palavra hoje proclamada por uma jovem, né? Proclamado por um ancião aqui, como o Alexandre me chama. E o interessante é que a grande missão que ele nos deixa é que não importa a idade que você tenha, importa é a intimidade que você tenha com o Espírito Santo. Por que eu te falo isso? Porque hoje a gente é chamado direto para eventos de jovens. Eu estava no rock. O rock é totalmente voltado para jovens, mas eles não deixam de chamar. Por quê? Porque a juventude não está numa certidão de nascimento, ela está no Espírito. Então hoje nós somos convidados, assim como Santo Antônio, a sermos a boca de Deus nesses tempos terríveis. E uma coisa que precisa ser dita, eu não sei se eu falei, se eu não falei, se eu falei, amém, vou reconfirmar. A língua de Santo Antônio, que evangelizou, ela encontra-se hoje, tá? Na igreja de Santo Antônio em Pádua. Ela está incorruptível, num relicário. Você imagina o que é uma língua que converteu milhares, milhões, e continua convertendo hoje. Está lá como um sinal de Deus, e esta língua fez a vontade de Deus. E Santo Antônio tinha na sua realidade, né, a caridade, a humildade e a simplicidade, porque ele era de família rica, mas vivia na simplicidade. Ele tinha uma profunda, um profundo amor ao pobre, porque ele entendia que na realidade daquele tempo ele tinha que não só, isso é que me apaixonou por Santo Antônio, ele não pregava o Evangelho, ele vivia o Evangelho, como São Paulo, como tantos outros santos. Porque chegar ali no púlpito, ali no ambar, ali no ambão do altar e pregar a palavra é muito bonito, mas sair dali e viver o que você acabou de pregar, esse é o grande desafio do nosso tempo, em nome de Jesus. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, rogai por nós. Eu ouvi esses dias uma frase muito interessante, até mesmo dessa vivência do Evangelho, que seja um bom católico, alguém está aprendendo a ser com você. Isso me tocou muito, porque às vezes a gente está ali fazendo as coisas por a gente mesmo, né? Mas a gente não percebe que a gente afeta tanto a vida de alguém, sem nem perceber. E eu acredito que Santo Antônio fez muito isso, né? Foi um bom católico a ponto de ensinar outras pessoas a serem. E é uma grande inspiração para nós. Eu, como jovem, fico muito encantada com toda essa história, e fazer parte dessa comunidade realmente está me ensinando muito, porque a cada ano de festa eu aprendo um pouco mais sobre a vida do nosso padroeiro e fico cada vez mais encantada com a grandiosidade que ele fez aqui na Terra. E o interessante, Duda, aqui você dizendo, é o testemunho, né? É o testemunho que arrasta. É isso que o Ronaldo dizia. Eu posso pregar muito bem, eu posso falar muito bem, mas se eu não viver aquilo que eu estou pregando, se eu não estou vivendo, porque o pregador ele precisa viver primeiro a palavra. Quando nós vamos fazer uma homilia, ou uma pregação, ou um sermão, nós precisamos viver aquilo primeiro, porque precisa começar em mim, né? A transformação, né? A conversão, porque a palavra é isso. O pregador ele é escolhido por Deus, ele é chamado a levar esta palavra que transforma, porque quem faz é Jesus, né? Jesus é quem faz, é a palavra que toca o nosso coração, mas o pregador ele é aquele instrumento,
né, de uma escuta. Ele precisa escutar a Deus, ele precisa ouvir o que Deus quer falar, né, para aquela realidade, para aquele povo. E muitas das vezes precisamos entender e compreender que, a exemplo de Santo Antônio, mesmo diante dos desafios, precisam se levantar novos pregadores, novos que falem a palavra, novos, né? Novos que evangelizam, né, com a vida, mas que tenham esse testemunho pela palavra. E o interessante, eu não gosto de falar muito de datas, Duda, mas o Ronaldo, ele já entregou tudo, né, Ronaldo? Ronaldo disse que há 22 anos ele está na missão. Então, assim, há 22, alguns anos, o Ronaldo, ele pregou na minha primeira experiência de oração. Então, assim, foi através do testemunho. A gente conhece, acho que muitos conhecem o Ronaldo como tio Ronaldo, né? Por isso que ele é sempre convidado por esses encontros de jovens, porque o Ronaldo, ele tem a idade de um idoso, mas a mentalidade é de uma criança. Eu tenho todo carinho por ele, ele sabe disso, né? A gente se conhece há muitos anos. Então o Ronaldo, ele pregou, ele foi um dos pregadores da minha primeira experiência de oração aqui na comunidade de Santo Antônio. Então o testemunho, né, a palavra, como tocou o meu coração, e de lá para cá, né, graças a Deus, eu fui tendo as minhas raízes. Então, assim, gostaria que você falasse um pouquinho, Ronaldo, dessa questão, né, desse testemunho, como é importante, né, muito mais do que falarmos com as palavras, mas que as nossas atitudes, né, possam demonstrar, né, toda essa grandiosidade de Deus nas nossas vidas. Santo Antônio, junto com São Francisco e tantos outros, né, quando eles falavam de Jesus, inclusive São Francisco, ele tem uma frase muito famosa, né? Diz assim: pregai o Evangelho, e se for necessário, fale. Ou seja, muito mais do que falar, é o quê? É o testemunhar. É a Duda olhar hoje para a Stefânia e falar assim: olha, que exemplo, eu quero ser assim. E a gente não precisa morrer para virar santo, tá? Evidente que nós temos as nossas quedas, as nossas fraquezas. Então tem muitas pessoas que às vezes entendem que para eu poder chegar ali e pregar eu tenho que ser santo. Não, eu tenho que chegar ali pecador. Porque o processo de conversão, ele vem dentro de um processo de conversão. Então, o fato de pregar a palavra, eu não posso falar de santidade se eu não dou sinais de santidade. Eu não posso falar de conversão se eu não dou sinais de conversão. Eu não posso falar dos frutos do Espírito Santo se as pessoas, ao olharem para mim, não olhem o fruto do amor, da caridade, da bondade, da paz, certo? Da temperança. Eu posso estar aqui na igreja fazendo uma homilia maravilhosa no domingo sobre o amor de Deus, o amor ao irmão, e sair dali xingando os outros ali no meio da rua, chegando em casa brigando com todo mundo. Então o Evangelho, a primeira conversão do Evangelho, a primeira pregação do Evangelho é minha. É para mim. O Senhor vai mostrar em mim os pontos que precisam ser colocados, cuidados, amados. Então às vezes as pessoas têm uma falsa visão do que é viver o Evangelho. Viver o Evangelho é viver o Cristo. Às vezes você vai ter que fazer renúncia. Nessa tarde nós temos aqui 5 pessoas fazendo renúncia. Você podia estar descansando de uma tarde de sábado, de uma semana inteira de trabalho, podia estar dormindo, podia estar na academia, podia estar fofocando, podia estar brincando, batendo papo. A gente fez o quê? A gente renunciou esse tempinho que nós temos aqui de 2 horas para estarmos aqui. Então o amor de Deus, através de uma missão verdadeira, ela se direciona a uma coisa chamada renúncia. E Jesus olha para nós e fala isso, para que a gente renuncie, certo? São Paulo ensina, renuncia também ao que é homem velho, abraça o homem novo. Que homem novo é esse?
A minha vontade agora, de repente, era estar em casa dormindo, depois de uma semana inteira de trabalho, porque a minha carne, o meu físico, ela quer descansar. Mas o espírito, ele anseia pelo alimento espiritual. E esse alimento espiritual, ele vem através de quê? De uma missão, de um testemunho, de renúncia. Eu queria muito namorar aquela pessoa, mas aquela pessoa, eu já vi que ela não tem o perfil que Deus tem para mim. E renunciar àquele amor ali, por mais que me doa, é um sinal de início de santificação para a minha vida. Renunciar a um momento de lazer para estar na igreja, fazendo uma adoração, fazendo de repente a arrumação da igreja, lavando banheiros, algo que ninguém vê, é santificação. Graças a Deus que ninguém está te vendo, porque Deus está te vendo. Trazer o jovem hoje é uma realidade onde ele se bate, onde essa realidade evangélica, ela bate de frente com aquilo que está sendo pregado, falando assim: Duda, você pode ter uma vida à vontade lá fora, ninguém vai te criticar, é verdade, livre-arbítrio. Mas aí você lembra bem assim: nossa, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Aí começa o processo de renúncia. Isso aqui não é parquinho de diversões, você vai falar para você, não. Entendeu? O primeiro projeto, então, né? É o que? É a luta contra o pecado. É a luta contra o quê? Contra a mesmice. É a renúncia contra o senso comum. É tirar de você aquilo que para todo mundo é normal. É afastar de vez da sua vida, né, aquilo que todo mundo está pegando como normal. Todo mundo está fazendo, eu vou fazendo também. Está todo mundo indo para o inferno, eu vou também. Não vou não, filho. Eu vou dar um passo para trás aqui. Eu vou rever minha vida, as minhas atitudes, as pessoas que estão à minha volta. Porque se eu tenho livre-arbítrio, mas eu tenho que lembrar que muitas pessoas falam para mim: Ronaldo, eu não estava no jardim do Éden e herdei a desgraça. Eu herdei o quê? Eu herdei a condenação. Aí o que você vai falar para essa pessoa? Também você não estava na cruz, mas você ganhou a graça. Então você não participou dos dois momentos, mas você ficou na graça. Você não ficou na condenação. Então, hoje, nos tempos de hoje, eu acredito que seja até pior do que no tempo de Santo Antônio, porque ali ele não tinha internet, ele não tinha telefone, ele tinha que ir. Mas hoje, a divulgação do Evangelho, se você pegar uma coisa, eu pregava isso na quinta-feira, lá em Laranjeiras, né? O filho da Dona Maria, a filha da Dona Maria está grávida com 15 anos. Em 3 minutos o bairro todinho está sabendo. Porque nós temos, na nossa índole, na nossa concepção lá do pecado original, difundir o negativo, difundir o pecado do outro, certo? Mas olha, o João, filho do seu Antônio, passou em primeiro lugar na UFES para direito. Quem é que sabe aqui? Ninguém. Porque nós temos em nossa essência divulgar o que é negativo do outro. E Santo Antônio nos mostra o que? Denunciar o errado do outro, mas elevar o que é bom para o outro, que é o Evangelho. Então nós temos que renunciar e quebrar em nós aquilo que é negativo, aquilo que veio com o pecado original, que é todo o negativismo, né? Toda coisa para baixo, mas levantar as conquistas do outro. Então nós temos que romper o orgulho em nosso coração, romper a soberba do nosso coração e nos tornarmos, como Santo Antônio era, um mariano verdadeiro. Tomar Maria como reflexo para ele, a humildade, a simplicidade, a caridade, a renúncia a tudo que é do mundo e ao acolhimento ao projeto de Deus. Por isso que ele é mariano e tem no seu colo o menino Jesus. Maria entregaria por alguns momentos Jesus no colo de alguém que ela não confiasse? Jamais. Você que, Stefane, que é mãe, você entregaria um dos 3 lá nessa idadezinha pequenininha
na mão de uma vizinha lá que é amalucada? Jamais, jamais. A mãe da Duda jamais entrega. Então, é essa a realidade que nós temos que ter, né? Nós precisamos ter a humildade e a simplicidade que Santo Antônio teve, mas tendo também o quê? Como reflexo a imagem mariana. Por isso que ele é mariano de conversão. Amém? Amém. Bacana, muito bom, né, toda essa partilha, como nós falamos, né, Duda, desde o primeiro episódio, que a cada semana seria, a cada episódio seria um pouquinho, não daríamos, né, para poder falar tudo, né, deste santo tão importante, né, um dos santos, né, tão importante para a igreja. Então, assim, nós, enquanto comunidade de Santo Antônio, nós somos muito agraciados em tê-lo, né, como nosso padroeiro, como nosso intercessor. Então, nós precisamos mesmo, e temos a oportunidade, temos essa graça, né, de pedirmos a sua intercessão para que sejamos esses verdadeiros propagadores do Evangelho. Assim como ele foi, né, que assim nós também sejamos. E todos já sabem, né, que esse podcast, esse Pod Antônio, é uma preparação para o nosso momento tão especial, um momento em que a nossa comunidade, Ronaldo, se engaja mesmo. É uma festa que, muito mais do que uma festa de arrecadação, é uma festa que nos leva a viver uma unidade em comunidade muito grande. Então, queríamos, antes da festa, entendermos um pouquinho também que Santo Antônio é muito além daquilo que você disse, né? Deste santo casamenteiro, deste santo dos pãezinhos. É um santo com uma bagagem muito grande, né, na sua vida espiritual e na sua vida missionária. Então, hoje ouvimos um pouquinho deste santo, né, pregador, este santo doutor da igreja, este santo que tinha uma escuta muito grande a Deus. E eu gostaria, assim, que você orasse um pouquinho conosco, para que a gente possa, já ir nesses minutos finais desse segundo episódio, pedir a graça a Deus pela intercessão de Santo Antônio, que possamos vencer os desafios. Quais são os desafios hoje que nos impedem de ser esse propagador, né, tanto pela palavra, mas também pela nossa vida, né, com as nossas atitudes. Então, você, enquanto ministeriado de oração por cura e libertação, você pudesse orar por nós, pelos nossos irmãos que estão em casa, para que você que esteja aí na sua casa, acompanhando esse momento conosco, possa colocar diante de Deus, diante do Pai, né, tudo aquilo que talvez tenha te impedido, né, Duda, de ser, né, esse propagador do Evangelho. Que nós possamos nos colocar agora, então, em adoração diante do próprio Jesus Eucarístico, pedindo a presença verdadeira de Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, que ele possa vir realmente agora em nosso socorro, quando muitas vezes nós queremos ser missionários, mas temos em nosso interior muitas resistências a renunciar aquilo que está na nossa casa, renunciar às vezes as situações que vêm em encontro ao chamado que Deus nos faz. Santo Antônio denunciava muito nas suas pregações, e são livros hoje que são revistos e estudados, o pecado, né? Ele denunciava também o arrefecimento da fé, a acomodação do Evangelho, aquilo que estava vivendo naquele momento, né? Ao relativismo religioso, muito presente no nosso tempo hoje, onde a gente vai relativizando a presença de Cristo em nossas vidas. Queremos clamar agora a Santo Antônio, um verdadeiro e amoroso admirador de Nossa Senhora, da Mãe de Cristo, onde naquele momento um fidalgo que o recebe em sua casa, o coloca em um local
para que ele não seja incomodado, mas ele vai lá olhar pela fechadura e ele tem uma visualização de Nossa Senhora entregando o menino Jesus nas mãos de Santo Antônio, numa confiança extrema. Que nós possamos hoje, nessa tarde, renunciar a nossos projetos mundanos, aos nossos projetos humanos, aos desejos do nosso coração que nos afastam do Senhor e viver verdadeiramente a loucura do Evangelho. Porque esses homens eram chamados de loucos, esses homens eram chamados de todos os nomes, homens e mulheres que entregavam a sua vida ao Senhor. Então eu clamo mesmo em nome de Jesus, pelas suas santas chagas, que nós sejamos agora colocados na sua chaga do lado direito do teu peito, por onde entrou aquela adaga, por onde entrou aquela lança e onde jorrou sangue e água, que nós sejamos agora lavados dos nossos pecados, purificados das nossas más intenções, que esta água purifique a cada um de nós, a nossa geração passadas, a geração dos nossos pais, avós e bisavós, quebrando todo tipo de pecado, todo tipo de transmissão hereditária negativa que chegou até nós, e nós pedimos que este sangue também nos purifique, nos lave e passe às gerações seguintes dos nossos filhos, dos nossos netos e bisnetos, que nós possamos agora vivenciar a verdade do Evangelho segundo Santo Antônio, que se por acaso no Evangelho ser proclamado agora, no dia de amanhã, venha uma exortação apostólica que mexa comigo, que me revolte, mas que eu olhe para Jesus e diga: eu tenho que mudar, eu preciso ter essa mudança, eu preciso ter essa conversão, eu preciso abandonar os maus costumes, eu preciso abandonar os vícios, eu preciso verdadeiramente ter um momento de conversão verdadeiro, um momento de abraçar o Senhor, como Zaqueu abraçou o Senhor naquele dia e proclamou-se pecador, e na casa dele ele falou para Jesus: Senhor, se defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, se eu fiz mal a alguém, eu restituirei. Jesus olha para Zaqueu e diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Eu não sei como você está na sua casa nesse momento, mas proclama isso: hoje a salvação entra na sua casa, pela Amém. Conversão dos seus, pela renúncia do mal. Hoje a salvação entra na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Finalizamos então o nosso Pod Antônio de hoje. E espero que vocês tenham gostado. Nosso convidado trouxe muitas informações ricas para nós hoje. Eu mesma aprendi muito com ele hoje. E até a próxima. Que Deus abençoe todos vocês.